Reflexão Bíblica. Convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. Nós leremos agora os versos 12 a 14, esse texto que tem sido o texto para as nossas devocionais em nossos cultos. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao amor ou graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Essa carta é a carta da comunhão. Essa carta começa mostrando que o que quebra a comunhão do ser humano com Deus e a comunhão entre os seres humanos é a presença do pecado. Pecado que não é aqui definido primeiramente como a quebra de costumes, como a quebra de um código de moral, ou mesmo como a quebra de um código de ética, mas pecado que é definido aqui como aquilo que quebra a comunhão entre o ser humano e Deus e entre os seres humanos. Seria, digamos assim, pecado no sentido teológico e não no sentido ético da palavra. Esse texto já nos esclareceu no primeiro capítulo que a solução para esse problema é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo que tem o poder para perdoar os nossos pecados. Portanto, não se trata de perdão de pecados como fruto de uma capacidade humana, seja de uma profunda reflexão intelectual em torno de si mesmo e do pecado. Não significa um esforço que se faz fazendo sacrifícios corporais para o perdão dos seus pecados. Não significa um ato de bondade que se faz fazendo doações a pessoas empobrecidas. Isso não tem o poder, segundo a narrativa das Escrituras, para o perdão dos nossos pecados. Mas aqui as Escrituras revelam que é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que tem o poder para perdoar os nossos pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele chega a colocar de maneira explícita: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É a demonstração de que, num ato de confissão, ou seja, quando eu reconheço que sou um pecador, quando eu reconheço que trago em minha vida elementos que prejudicam a minha comunhão com Deus e a minha comunhão com o meu semelhante, eu recorro à pessoa de Jesus Cristo, que ele pode nos purificar de toda injustiça, segundo o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas e que nós temos experimentado quando nos colocamos diante de Deus através de Jesus Cristo em oração. Então, colocadas essas questões do primeiro capítulo e também do início do capítulo 2, nós chegamos então ao momento do texto em que ele começa a caracterizar as pessoas que tiveram essa experiência com Jesus. Ele trata aqui de filhinhos, ele se refere aos pais, ele se refere aos jovens. Eu não vou me ater a essa linguagem utilizada por João nesse momento, mas eu quero me ater, por uma questão de brevidade, aos elementos que caracterizam essas pessoas que estão vivendo uma experiência nova com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, no versículo 12 do capítulo 2, nós encontramos ali que um primeiro elemento é que essas pessoas tiveram os seus pecados perdoados em nome de Jesus. É o que o texto diz: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de
Jesus. Nós temos que entender aqui que essa expressão nome de Jesus não era o uso mágico da expressão Jesus, ou mesmo a expressão que se tornou popular na nossa cultura pós-pentecostal, principalmente, em que se usa muito a expressão em nome de Jesus, e aí nós encontramos pessoas que brincam em uma situação que ela não gostaria que aquela situação acontecesse, ela diz: isso não vai acontecer em nome de Jesus, né? Como se fosse abracadabra, uma palavra mágica. Não, não é essa a ideia, no sentido em que João usa aqui, é que os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Nome de Jesus aqui tem a ver com a compreensão da natureza de Jesus, o que envolve a pessoa de Jesus, a história de Jesus, o nascimento, a vida, os ensinos, a sua morte, a finalidade da vinda de Jesus, tudo que isso representa. É isso que faz com que nós possamos ter os nossos pecados perdoados. Quando ele diz, portanto, que os pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus, significa graças a tudo que a história de Jesus representa, graças a tudo que a finalidade da vinda de Jesus representa. Graças a isso, nossos pecados foram perdoados. Claro, poderíamos aprofundar um pouco mais aqui na questão teológica dos sacrifícios no Velho Testamento, de como o sacrifício de Jesus na cruz foi ressignificado a partir dos sacrifícios de animais que eram feitos em favor dos pecados, mas não é esse o nosso propósito nesse momento. A nossa ideia é trazer aqui esse primeiro elemento, que eles tiveram seus pecados perdoados em torno da experiência que eles tiveram com a pessoa de Jesus Cristo, conforme narrada nos evangelhos. A primeira palavra que ele destaca é essa. A segunda palavra, o segundo elemento, é que eles conheciam a Jesus. Nós encontramos isso no verso de número 13. Eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E é importante destacar aqui também que esse conhecimento não era um conhecimento, digamos, fruto de uma reflexão filosófica, uma reflexão intelectual, em que pese a importância da reflexão filosófica, da reflexão que nós exercemos na nossa vida, mas não era esse tipo de conhecimento resultante de uma reflexão filosófica. Como também não se tratava, primeiramente aqui, de um conhecimento fruto de uma reflexão teológica, ou seja, diferenciando aqui apenas do ponto de vista técnico, vamos assim dizer, a reflexão filosófica, aquela que brota da nossa reflexão abstrata, da reflexão teológica, que é aquela que brota do estudo que nós fazemos de uma revelação, no caso de nós, a revelação das Escrituras Sagradas. Então, esse conhecimento não é resultado apenas de uma reflexão das narrativas das Escrituras Sagradas. Não é aquela pessoa que conhece tudo teoricamente a respeito de Jesus com base nos estudos que faz das Escrituras. Mas aqui a palavra conhecimento, ela tem mais a ideia relacionada à palavra conhecimento quando ela é aplicada a um relacionamento conjugal no sentido de intimidade. Então, conhecer a Jesus significa uma experiência de intimidade com Jesus, de você viver uma relação de profunda amizade com a pessoa de Jesus. Ou seja, é alguém que se interessa em conhecer a pessoa de Jesus e se identificar com a vida de Jesus, se identificar com a história de Jesus. Não é apenas a ideia de você ter diante de você, por exemplo, um crucifixo onde Jesus está ali pregado, ou um quadro, um retrato de uma imagem da pessoa de Jesus. Não é nada disso. É a ideia de você aprofundar o seu conhecimento na vida, na história, nos ensinos da pessoa de Jesus e se identificar de maneira viva
com essa história. Encarnar na sua própria vida é algo que você cultiva com muito carinho, é alguma coisa que faz muito bem a sua vida e faz tão bem a sua vida que a sua vida vai sendo transformada nessa relação que você mantém. Isso é o conhecimento de Jesus ao qual João se refere nessa palavra. A terceira palavra que ele utiliza aqui é que eles retinham a palavra de Deus. No verso 14, ele diz assim, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai, pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Aqui então ele toca num terceiro elemento. Em vocês a palavra de Deus permanece. Então, aqui a ideia de palavra de Deus é sempre desafiador tocar nesse assunto e procurar fazer essa diferença por conta de algumas reações que causam, mas nós já dissemos isso a respeito do texto de João, que quando ele diz, em vocês a palavra de Deus permanece, ele não está se referindo aqui no sentido técnico da palavra de Deus como as Escrituras Sagradas. Não é essa a ideia predominante aqui nesse texto. A ideia aqui é da palavra de Deus como sendo a pessoa de Jesus. Quando João escreve o seu primeiro livro, ele diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, João, quando se refere à palavra de Deus, ele está falando aqui na palavra encarnada e não no texto escrito. Quando nós fazemos essa distinção, nós não fazemos para desmerecer as Escrituras, até porque seria um paradoxo eu estar aqui com as Escrituras nas minhas mãos, lendo as Escrituras e desmerecer as Escrituras. Não é essa a ideia. A ideia é trazer o foco para a razão de ser das Escrituras. As Escrituras revelam a pessoa de Jesus. Jesus, conversando com os fariseus certa vez, ele diz, vocês estudam as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna. Pois bem, são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo para eles, vocês estudam vou usar a expressão, abro aspas, Bíblia no sentido que nós conhecemos aqui, embora naquele momento ainda nós não tínhamos a Bíblia canonizada como nós temos hoje, mas Jesus estava dizendo assim, olha, vocês estudam as Escrituras. E vocês estudam as Escrituras, vocês estudam a Bíblia, porque vocês querem ter a vida eterna. Pois bem, são essas Escrituras que falam de mim. Mas, porém, contudo, vocês não aceitam essa realidade. Então, a questão que nós queremos enfatizar quando nós lemos João dizendo para os jovens, eu lhes escrevo porque em vocês a palavra de Deus permanece, é a ideia de que Jesus já está presente na vida deles. E quando nós estudamos a Bíblia, nós estudamos as Escrituras, nós estudamos porque nós queremos conhecer mais essa pessoa, a pessoa de Jesus que permanece. Então, esse é um elemento essencial. É a pessoa de Jesus permanecer na nossa vida, com um elemento que revigora as nossas forças. Tanto é que ele vai dizer para os jovens, ok, jovens, vocês são fortes. Ele usa essa expressão, vocês são fortes, porque nós reconhecemos a força que há na fase de vida conhecida como juventude. Mas agora aqui ele está dizendo, vocês são fortes, sim, é verdade, mas vocês devem entender que a força de vocês não é pelo fato de vocês serem jovens fisicamente, mas porque a palavra de Deus permanece em vocês. Ou seja, vocês receberam a palavra de Deus encarnada, que é a pessoa de Jesus. E nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, vamos estudar a Bíblia sempre, porque nós queremos conhecer mais e mais a pessoa de Jesus, e nós queremos que essa palavra encarnada, essa pessoa de Jesus, ela realmente permaneça em nós. E finalmente, o quarto e último elemento que ele diz é, e vocês venceram o maligno. É a experiência de vitória sobre o maligno.
Aí nós podemos caminhar, quando nós aprofundamos a expressão o maligno, ela tem uma diversidade de possibilidades de entendimento teológico. A mais comum, claro, que é a personificação do mal, não é? Um ser espiritual que personifica o mal. Enfim, essa é a possibilidade. E eu gostaria de, sem deixar de lado essa possibilidade, pensar na ideia de que eles venceram o maligno que há dentro deles. Nós vencemos o maligno que há dentro de nós. Nós entendemos isso nas Escrituras, como quando, por exemplo, Pedro diz que nós devemos perceber o diabo, ou diabo aí no sentido de diabolos, né? O adversário, aquele que nos divide, aquele que nos afasta, que o diabo, como nosso adversário, ele está ao nosso derredor como um leão procurando destruir a nossa vida. Essa é a experiência que nós temos do mal, do maligno, que está ali sempre mexendo com a nossa vida, querendo nos destruir. O que é que ele está dizendo? Ok, nós temos essa realidade, nós enfrentamos essa realidade, mas vocês venceram. Já é uma vitória, a vitória já está garantida. Essa vitória sobre o mal inclusive que está dentro de nós. Todos nós temos dentro de nós o nosso lado mal, não é? Esse lado que está sempre aparecendo em diversas situações da nossa vida e que, se nós dermos ouvido, nós vamos ser conduzidos à destruição. Porém, o que ele está dizendo aqui é que o que marca a nossa nova vida, a nossa comunhão com Deus, é a vitória que nós alcançamos sobre o maligno, ou sobre o mal. Essa vitória alcançada através da pessoa de Jesus Cristo. O texto, portanto, e eu termino aqui essa reflexão, está nos ensinando a importância de nós aceitarmos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, ou no nome de Jesus. Segundo, a importância de nós conhecermos e continuarmos conhecendo a pessoa de Jesus. Aí eu posso até lembrar a expressão do profeta no Velho Testamento, que diz que nós devemos conhecer e continuar conhecendo a Deus. Essa é a mesma ideia de conhecer e continuar conhecendo. Isso é que caracteriza a nossa vida, de caminhar com Jesus como alguém que é vencedor, que venceu o mal, que pode vencer o mal pela presença de Jesus. E eu inverti aqui, coloquei como por último, reter Jesus, ou retendo Jesus, como a palavra de Deus em nossas vidas. Esses 4 elementos: aceitar o perdão, conhecer a pessoa de Jesus, reter Jesus como palavra de Deus no nosso coração e caminhar com Jesus para que nós continuemos sendo vencedores sobre o mal na nossa vida. Vamos pensar um pouco a respeito disso. Quero convidar você a voltar a ler esse texto com mais calma, porque é um texto muito importante para nós, especialmente em momentos de adversidade como aqueles que nós temos vivido nestes dias.